Pai biológico me pediu ajuda para fazer minha mãe terminar com meu padrasto depois de 5 anos nos abandonando, mas consegue algo melhor, embora não para ele. Tenho 16 anos, e ontem, meu pai biológico, de 44 anos, entrou em contato comigo de repente, depois de 6 anos de se separar da minha mãe, me pedindo para ajudar a terminar o relacionamento entre minha mãe, de 40 anos, e meu padrasto, de 41 anos. A conversa foi por água abaixo a partir daí. O contexto é que meus pais se separaram quando eu tinha 10 anos. Minha mãe nos disse, a mim e meus irmãos, que se separaram porque meu pai nunca estava em casa e discutiam constantemente. Minha irmã mais velha, Kerry, de 19 anos, eventualmente me contou que realmente aconteceu. Ela ouviu muitas das brigas deles, e aparentemente, meu pai não estava envolvido em nossas vidas de forma alguma. Trabalhava muitas horas, saía com amigos todos os fins de semana e perdia a maioria dos nossos eventos importantes. Minha mãe tentava convencê-lo a estar mais presente, mas ele se recusava a mudar. Ao tentar lembrar, percebo quão pouco meu pai estava presente. Quando estava em casa, passava a maior parte do tempo assistindo televisão ou em seu telefone. Talvez comparecesse a um evento escolar por ano, se tanto. Não era terrível. Nunca nos bateu nem gritou conosco, mas simplesmente não estava presente. Enquanto isso, minha mãe equilibrava seu trabalho como enfermeira com cuidar de 3 filhos, nos levava à escola, ajudava com a lição de casa, cozinhava e ainda assim chegava aos nossos jogos de futebol e apresentações escolares. O pior era como meu pai falava da minha mãe, e que minha irmã Kerry me contou. Uma vez, ele disse ao seu irmão em uma reunião familiar que seu trabalho era o mais importante em sua vida e que sua família vinha em segundo lugar. Minha mãe estava bem ali quando ele disse isso. Lembro como seu rosto ficou vermelho e seus olhos se encheram de lágrimas. A família do meu pai parecia desconfortável, mas ninguém disse nada. A irmã da minha mãe a levou para outro quarto e conversaram por muito tempo. A família do meu pai sempre o viu como o garoto de ouro, o empresário bem-sucedido que não podia fazer nada errado. Minha mãe é uma das pessoas mais carinhosas que conheço. Trabalhou duro para nos sustentar, mesmo quando o papai não contribuía muito. É inteligente, paciente e coloca seu coração em tudo o que faz. Acho que meu pai se aproveitou da bondade dela durante anos. A separação foi intensa. Eu tinha 10 anos. E lembro do meu pai gritando sobre como minha mãe tentava controlar sua vida e dizer o que fazer. Ele arrumou uma mala e bateu a porta, tão forte que uma foto caiu da parede e quebrou. O vidro se espalhou por todo o lado. Minha terapeuta me disse depois que algumas das minhas memórias dessa época estão confusas, porque é assim que os cérebros protegem as crianças de eventos traumáticos. Depois que papai saiu, ele se mudou para a casa de um amigo do trabalho. Não nos contatou durante semanas. Quando finalmente ligou, só falou com Kerry e meu irmão Ben, de 18 anos. Lembro de sentar ao lado do telefone esperando que ele pedisse para falar comigo, mas nunca pediu. Esse padrão continuou por meses. Eventualmente, mamãe obteve a custódia total porque papai quase não comparecia às visitas programadas. Ele as cancelava no último minuto ou esquecia completamente. Meus irmãos estavam furiosos com ele. Pararam de tentar manter um relacionamento. Depois que ele perdeu a formatura do ensino médio de Ben, eu continuei tentando. Às vezes eu ligava para ele, e ele prometia vir me ver, mas sempre acontecia algo. Emergência no trabalho, problemas com o carro, não se sentia bem, sempre uma desculpa. 2 anos depois do divórcio, mamãe conheceu Kevin, de 41 anos. Ele é arquiteto e tem 2 filhos próprios, Sophie, de 18 anos, e James, de 15 anos. Kevin é tudo o que meu pai não foi. Está presente, nos escuta e está presente em nossas vidas. Desde o primeiro dia, nos tratou a mim e meus irmãos como se fôssemos seus próprios filhos. Foi aos meus jogos de beisebol e torcia mais que todo. Me ajudou com meus projetos de ciências quando eu tinha dificuldade. Até me ensinou a trocar um pneu e consertar uma torneira que pingava, coisas que meu próprio pai nunca se importou em fazer. Kevin e mamãe se casaram há 3 anos, e nos tornamos uma grande família. Sophie e James agora são como verdadeiros irmãos para mim. Chamamos Kevin de pai, e seus filhos chamam minha mãe de mãe. No início parecia estranho, mas agora parece natural. Nossa casa é um pouco barulhenta, e às vezes caótica, com 5 filhos. Embora Kerry esteja agora na faculdade, mas está cheia de risos, conversas. A ex-esposa de Kevin morreu de câncer há anos, então seus filhos moram conosco em tempo integral. Sophie teve dificuldades depois da morte da mãe, mas minha mãe a ajudou a superar. Garantiu que Sophie tivesse alguém com quem conversar sobre coisas de meninas, e a levou para comprar seu vestido de formatura. Minha mãe trata Sophie e James igual a nós,
com amor e respeito. Enquanto isso, meu pai, biológico, desapareceu quase completamente da minha vida há cerca de 5 anos. Ele se mudou para outro estado por uma promoção no trabalho e parou de responder minhas ligações. Seus pagamentos de pensão se tornaram irregulares. Depois pararam completamente. Minha mãe nunca falou mal dele na nossa frente, mas sabia que colocava uma carga financeira sobre nossa família. Kevin assumiu a responsabilidade e ajudou a nos sustentar, sem reclamar nenhuma vez. No ano passado, descobri que meu pai havia voltado à cidade. O vi no supermercado com uma mulher muito mais jovem que ele. Ele olhou diretamente para mim, depois se virou e foi para outro corredor. Voltei para casa e me tranquei no meu quarto por horas. Minha mãe bateu na porta e perguntou o que estava acontecendo, mas não pude dizer. Não queria machucá-la, deixando-a saber que papai havia voltado, e não se importou em contatar nenhum de seus filhos. Agora é quando as coisas ficam loucas. Ontem, recebi uma mensagem de texto de um número desconhecido. Era meu pai pedindo para nos encontrarmos. Concordei em vê-lo em uma cafeteria perto da nossa casa. Quando cheguei, ele me abraçou como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse estado ausente durante os últimos 5 anos. Depois de uma conversa desconfortável, ele foi direto ao ponto. Disse que cometeu um erro ao nos deixar e que queria consertar as coisas. Pensei que ele queria fazer parte de nossas vidas novamente, mas não era isso. Me pediu para ajudá-lo a recuperar mamãe. Na verdade, me pediu para encontrar maneiras de criar problemas entre mamãe e Kevin. Só olhei para ele como se estivesse louco, porque realmente se achava que eu faria isso por ele. Disse que mamãe era feliz com Kevin e que eu não faria nada para arruinar isso, mas sua justificativa para isso me parece o mais nojento de tudo. Disse que mamãe deveria estar com alguém mais bem-sucedido como ele, não com um cara que só desenha prédios para ganhar a vida. Chamou Kevin de chato, disse que mamãe merecia algo melhor. A verdade é que Kevin faz mamãe mais feliz do que eu a vi com meu pai. Ela sorri mais, ri mais, eles cozinham juntos e saem em encontro. Se respeitam mutuamente. A diferença é como o dia e a noite. Meu pai continuou pressionando, dizendo que Kevin provavelmente não era tão perfeito quanto parecia. Sugeriu que eu procurasse sinais de problemas no casamento deles e reporta-se a ele. Até ofereceu-me pagar se eu o ajudasse a separá-los. Me senti mal ouvindo isso. Este era meu pai me pedindo para destruir a felicidade da minha mãe por seus próprios interesses egoístas. Disse que não e me levantei para ir embora. Ele me agarrou pelo braço e disse que mamãe ainda era legalmente sua esposa, porque nunca se divorciaram oficialmente. Isso foi uma surpresa para mim. Me soltei do seu aperto e saí da cafeteria, com a cabeça girando. Poderia ser verdade. Nunca houve um divórcio oficial. Se sim, por que mentiria sobre isso? Ainda não contei a ninguém sobre meu encontro com ele, nem aos meus irmãos, nem à minha mãe, nem ao Kevin. Estou carregando este peso sozinho, e está me esmagando. Atualização 1. Depois de ler seus comentários, decidi falar primeiro com meu padrasto, Kevin. Minha mãe estava trabalhando em seu turno noturno no hospital, então encontrei Kevin em seu escritório, em casa trabalhando em algumas plantas. Perguntei se podíamos conversar e imediatamente ele deixou o que estava fazendo e me deu sua total atenção. É assim que ele é. Mostrei as mensagens de texto do meu pai. Contei sobre nossa reunião. Estava nervoso sobre como ele reagiria, mas Kevin se manteve firme o tempo todo. Me agradeceu por procurá-lo e me garantiu que meu pai estava mentindo sobre o divórcio não estar finalizado. Explicou que ele e minha mãe não poderiam ter se casado legalmente se ela ainda estivesse casada com ele. Quando mencionei que papai me ofereceu dinheiro para sabotar seu casamento, o rosto de Kevin mudou. Não era raiva exatamente, mas vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Respirou fundo e me perguntou como eu me sentia em relação ao pedido do meu pai. Disse que nunca faria nada para machucá-los, e a tensão em seus ombros desapareceu. Kevin sugeriu que esperássemos mamãe voltar de seu turno para discutir isso como família. Concordei, mas pedi que não contasse aos meus irmãos ainda. Respeitou minha decisão e prometeu seguir minha liderança sobre quando envolvê-los. Quando mamãe chegou em casa pela manhã, Kevin e eu assentamos na cozinha. Mostrei os textos e contei tudo. Ela ficou pálida ao ouvir sobre a conversa com meu pai. Quando mencionei a parte sobre o divórcio não estar finalizado, ela parecia ter visto um fantasma. Mamãe saiu do quarto sem dizer uma palavra e voltou com uma pasta. Colocou-a sobre a mesa e abriu para revelar os papéis do divórcio, assinados e carimbados pelo tribunal. O divórcio havia sido finalizado anos atrás, muito antes de ela conhecer Kevin. Papai tinha mentido para mim, como muitos de vocês suspeitavam em seus comentários. Mãe revelou que papai também estava entrando em contato com ela. Tinha enviado mensagens durante meses,
que ela vinha ignorando. Nos mostrou dezenas de mensagens dele, começando com simples perguntas sobre nós, e gradualmente se tornando insistentes, onde finalmente declarava como havia mudado e queria que ela voltasse para ele. Mamãe explicou que não tinha contado a ninguém porque não queria nos incomodar. Pensou que poderia lidar com isso ignorando-o, mas agora percebeu que isso não estava funcionando. Papai estava escalando ao tentar me envolver em suas maquinações. Kevin sugeriu pedir uma ordem de restrição. Me pareceu uma boa ideia porque papai não tinha sido um verdadeiro pai para mim em anos. E proteger nossa família era mais importante que meu relacionamento inexistente com ele. Concordamos em pensar sobre isso e discutir nossas opções no dia seguinte, mas dormir não foi fácil naquela noite. Continuava pensando em tudo o que tinha acontecido, e todas as mentiras que meu pai tinha me contado. Decidi confrontá-lo mais uma vez. Precisava de respostas. No dia seguinte, enviei uma mensagem pedindo para nos encontrarmos na mesma cafeteria. Kevin ficou preocupado de eu ir sozinho, então me levou até lá, mas esperam no estacionamento. Fiz ele prometer que ficaria no carro a menos que eu enviasse uma mensagem pedindo ajuda. Quando o papai chegou, agiu como se nada tivesse acontecido. Sorriu e perguntou se eu tinha pensado em sua oferta. Coloquei os papéis do divórcio sobre a mesa e vi como seu rosto mudou. Gaguejou e tentou explicar que o divórcio não contava porque foi injusto para ele. O confrontei sobre sua mentira e perguntei por que tentava me manipular daquela maneira. Admitiu que tinha estado observando nossa casa, controlando o horário de mamãe, seguindo Kevin até o trabalho. Sabia quando mamãe trabalhava em turnos noturnos, quando a casa estaria vazia, exceto por Kevin e seus filhos. Falava de mamãe como se fosse sua propriedade que tinha sido roubada. Senti um arrepio ao perceber o quão obsessivo ele estava. Não podia suportar ver mamãe feliz com outra pessoa e queria controlar tudo de volta. Nós e a casa. Disse que sabia sobre as mensagens que ele tinha enviado para mamãe. Me perguntou o que mais ela tinha me contado. Disse que ela tinha me contado tudo, mantendo vago para ver como ele reagiria. Riu amargamente. Disse que ela não poderia ter me contado tudo, ou eu não estaria sentado na frente dele. Quando perguntei o que ele queria dizer com isso, desviou a conversa e voltou ao seu plano de separar mamãe e Kevin. Sugeria que Kevin provavelmente não era tão perfeito quanto parecia, e que eu deveria verificar o telefone e o computador de Kevin em busca de evidências de como ele realmente era. Já tinha tido o suficiente de sua manipulação. Me levantei e disse que não queria ter nada a ver com seus planos. Disse que mamãe estava mais feliz agora do que a vi com ele, e que Kevin era 2 vezes o pai que ele nunca foi. Meu pai biológico não gostou dessa última parte que eu disse e por um momento pensei que ele poderia me bater. Em vez disso, me agarrou pelo pulso e sussurrou que eu estava cometendo um grande erro. Me soltei e saí, enviando uma mensagem para Kevin assim que estava fora. Ele me encontrou no meio do caminho pelo estacionamento e colocou o braço sobre meus ombros. Enquanto caminhávamos até o carro, olhei para trás uma vez e vi papai nos observando através da janela da cafeteria. De volta, em casa, contei a mamãe e Kevin tudo o que papai tinha dito. Mamãe decidiu que era hora de envolver a polícia. O comportamento de perseguição do papai e seu aperto no meu pulso na cafeteria foram suficientes para convencê-la de que uma ordem de restrição era necessária. No dia seguinte, mamãe e Kevin foram ao tribunal enquanto eu ficava em casa com meus irmãos. Finalmente, contamos a eles o que estava acontecendo. Bem queria confrontar papai, mas Sophie o convenceu de que envolver as autoridades era mais inteligente. Kerry veio imediatamente da faculdade assim que soube, chegando bem, quando mamãe e Kevin voltaram com a ordem de restrição temporária. A ordem impede que papai se aproxime a menos de 100 metros de nossa casa, do local de trabalho de mamãe, do escritório de Kevin e de nossas escolas. Também está proibido de nos contatar, incluindo a mim. Mamãe e Kevin estão trabalhando com um advogado para tornar a ordem permanente. Esperava me sentir conflituoso por cortar todo o contato com meu pai biológico, mas em vez disso me sinto aliviado. Tenho dormido melhor sabendo que foram tomadas medidas legais para mantê-lo longe de nossa família. Esta experiência me mostrou o quão sortudo sou por ter Kevin como padrasto. Ele nunca fez desta situação algo sobre ele ou seus sentimentos. Sua única preocupação foi proteger nossa família, incluindo eu. Apesar de tudo, me perguntou se eu estava bem com a ordem de restrição e se certificou de que eu soubesse que meus sentimentos importavam nesta decisão. Ainda tenho perguntas sobre por que papai reapareceu de repente na minha vida depois de todos estes anos, mas essas respostas terão que esperar. Por enquanto,
Estou me concentrando na família que sempre esteve lá para mim. Atualização 2. A ordem de restrição temporária contra meu pai se tornou permanente. Depois que ele a violou várias vezes nesses 2 meses, o pegaram dirigindo perto de nossa casa a altas horas da noite sentado em seu carro fora do hospital de mamãe. A polícia deu vários avisos, mas ele continuou cruzando os limites. Há cerca de 1 mês, as coisas pioraram. Papai apareceu no meu jogo de beisebol. Eu estava rebatendo quando vi nas arquibancadas. Vê-lo ali me desconcentrou. E fui eliminado. Quando voltei ao banco, enviei uma mensagem para Kevin, que estava sentado com mamãe do outro lado do campo. Kevin notificou imediatamente o segurança sobre a violação da ordem de restrição. Quando o segurança se aproximou de papai, ele começou a gritar que tinha direito de ver seu filho jogar. O segurança pediu que ele saísse em silêncio, mas papai se recusou. Tiveram que escoltá-lo para fora enquanto ele gritava que Kevin tinha roubado sua família. Meus colegas de time me olhavam, e o jogo parou brevemente. O treinador me tirou e perguntou se eu precisava ir embora, mas decidi ficar e terminar o jogo. Meus pais, e sim, na minha mente, são mamãe e Kevin, me levaram para casa mais cedo. Todos estávamos abalados pela explosão pública de papai. Mamãe chamou a polícia e prenderam papai por violar a ordem de restrição. Passou a noite na cadeia antes de pagar a fiança. Uma semana depois, algo ainda mais perturbador aconteceu. Cortaram os pneus do carro de Kevin em nossa entrada. Não pudemos provar que foi papai, mas quem mais atacaria especificamente Kevin? Não é como se houvesse um cortador de pneus em série em nosso bairro. Depois desse incidente, instalamos câmeras de segurança ao redor da casa. Através de tudo isso, uma pergunta continuava em minha mente: por que agora? Por que papai tinha reaparecido na minha vida depois de 5 anos de silêncio? A resposta veio de uma fonte inesperada. O irmão do papai, meu tio Tim, ele aceitou nos ver em um restaurante público com Kevin presente. Meu tio Tim sempre tinha sido decente com nós, as crianças. Mesmo depois do divórcio, nos enviava cartões de aniversário e presentes de Natal quando papai não o fazia. Meu tio Tim revelou que papai tinha sido demitido de seu trabalho há 6 meses por comportamento inadequado com uma colega. Tinha estado morando com vários amigos e gastando suas economias. Segundo meu tio, papai tinha estado bebendo em excesso e falando obsessivamente sobre mamãe, dizendo que ela tinha sido a única mulher que realmente o apoiou e que durante esse período tinha maior estabilidade. O que era verdade, muitas promoções e ascensões ele conseguiu com mamãe, às custas de perder tudo em nossas vidas. O momento coincidia perfeitamente com quando papai começou a enviar mensagens para mamãe e, eventualmente, se aproximou de mim. Não estava motivado por amor nem arrependimento, estava desesperado e procurando uma rede de segurança. Isso fez sua manipulação ser ainda mais dolorosa, sabendo que nos via como recursos em vez de pessoas. Meu tio Tim também compartilhou algo que explicou a fixação de papai com Kevin. Aparentemente, papai tinha pesquisado Kevin na internet e descobriu que seu escritório de arquitetura estava tendo um grande sucesso. Kevin tinha recentemente ganho um contrato importante para projetar um novo centro comunitário no centro da cidade, e havia artigo sobre ele em revistas de negócios locais. Papai, enquanto isso, estava lutando para encontrar trabalho devido às circunstâncias de sua demissão. O fato de Kevin ter sucesso profissionalmente, enquanto também era um bom marido e pai, parecia deixar papai louco. Destruir a narrativa que ele tinha criado, na qual tinha que escolher entre o sucesso na carreira e o envolvimento com a família. Kevin provou que se podia ter ambos se colocasse o esforço. Não sei se foi certo, mas decidi escrever uma carta para papai. Não a enviei. Esta ordem de restrição em particular impedia o contato em ambas as direções, mas escrever meus pensamentos me ajudou a processar tudo. Escrevi sobre como sua ausência tinha me afetado, como seu comportamento recente tinha assustado nossa família e como tinha encontrado uma figura paterna em Kevin, que me mostrou o que deveria ser um pai. Percebi que não precisava de uma resposta de papai. A pessoa com quem precisava encerrar esse capítulo era comigo mesmo, a parte de mim, que tinha mantido a esperança de que algum dia papai se tornaria o pai que eu merecia. Escrever a carta me ajudou a soltar essa esperança e aceitar a realidade de quem ele é. Na semana passada, recebemos a notícia de que papai foi acusado de perseguição e de múltiplas violações da ordem de restrição. Enfrenta graves consequências, incluindo possível prisão. Mamãe diz que talvez tenhamos que testemunhar em sua audiência, mas seu advogado está tentando evitar que nós, as crianças, tenhamos que fazer isso. Nossa família está lentamente encontrando uma nova normalidade. As câmeras de segurança nos dão tranquilidade,
embora tenhamos tido que desenvolver novas rotinas. Agora somos mais cuidadosos com o que publicamos nas redes sociais e com informações sobre nossas localizações. É frustrante ter essas limitações, mas estamos nos adaptando. Através de tudo isso, meus irmãos têm sido incrivelmente solidários. Kerry nos manda mensagens quase diariamente da faculdade. Ben se tornou mais protetor, e Sophie e James nos apoiaram sem hesitar. Não somos relacionados por sangue, mas somos uma família em todos os sentidos que importam. Atualização 3. A situação com meu pai foi resolvida, embora não da maneira que todos esperávamos, mas o tempo coloca as coisas em seu lugar, e é para isso que serviram estes 6 meses. A data do julgamento de papai pelas violações da ordem de restrição estava marcada para 3 meses atrás. 2 dias antes da audiência, não compareceu à reunião prévia com seu advogado. A polícia verificou seu apartamento e o encontrou vazio. Seu carro tinha ido embora, assim como a maioria de seus pertences. Emitiram um mandado de prisão, mas não houve sinais dele. Um mês após seu desaparecimento, meu tio Tim recebeu um cartão postal de papai. Estava datado de uma cidade no Arizona, a mais de 3.000 quilômetros de distância. A mensagem era breve, começando de novo. Diga às crianças que sinto muito por tudo. Meu tio Tim trouxe o cartão postal para nossa casa e mostrou para a mamãe e Kevin, que depois compartilharam conosco, seus irmãos e eu. A polícia confirmou que papai tinha cruzado as fronteiras estaduais, o que complicou a capacidade de processá-lo pelas violações da ordem de restrição. Mamãe e Kevin consultaram seu advogado, que sugeriu que, dado que papai parecia ter saído do estado voluntariamente e não representava mais uma ameaça para nossa família, o melhor seria deixar a situação como estava. Buscar a extradição por suas acusações relativamente menores seria caro e poderia apenas trazê-lo de volta às nossas vidas. Depois de discutir como família, decidimos seguir o conselho do advogado. Se papai se mantivesse longe e nos deixasse em paz, esse seria o melhor resultado para todos. A ordem de restrição continua em vigor caso ele alguma vez volte ao nosso estado. Com a ameaça imediata fora de cena, nossa família pôde curar e seguir em frente. Mamãe e Kevin celebraram recentemente seu 4º aniversário de casamento com uma viagem de fim de semana à costa. Vê-los juntos, relaxados e felizes, me reafirmou que eles são feitos um para o outro. A carreira de Kevin continua indo bem e mamãe foi promovida a chefe de enfermagem. Seu andar no hospital. Meu relacionamento com Kevin cresceu mais forte através desta experiência. Nenhuma vez ele usou a situação para tentar substituir meu pai ou forçar uma conexão mais profunda comigo. Em vez disso, simplesmente esteve lá, firme, confiável e paciente, o que gerou esse efeito. Naturalmente, sua abordagem permitiu que nosso relacionamento se desenvolvesse naturalmente, sem pressões. No mês passado pedi a Kevin se me ajudaria a aprender a dirigir. É algo que sempre imaginei fazer com meu pai quando era mais jovem. Kevin não fez um grande alvoroço sobre isso, mas pude notar que se sentiu honrado por eu pedir sua ajuda. Temos praticado em estacionamentos vazios nos fins de semana, e estou melhorando. Kevin é um professor paciente, nunca levanta a voz, mesmo quando acidentalmente subo na calçada. Meus irmãos também seguiram em frente. Kerry está prosperando na faculdade, e já tem um estágio de verão garantido. Ben começou a faculdade comunitária e trabalha meio período em uma oficina local. Sophie foi aceita na faculdade dos seus sonhos, e começará lá no outono. James e eu continuamos no ensino médio, enfrentando as coisas típicas da adolescência junto. Às vezes me pergunto o que teria acontecido se papai não tivesse me pedido para ajudar. Romper o relacionamento entre mamãe e Kevin. Teria encontrado outra maneira de causar problemas. De uma maneira estranha, seu terrível pedido me forçou a vê-lo claramente. Pela primeira vez, não odeio meu pai, tenho pena dele. Teve uma família que o amava, e a deixou ir. Depois, quando nos viu felizes sem ele, não pôde suportar. Agora está sozinho em outro estado, começando de novo com nada além de arrependimento. Esse é castigo suficiente. Quanto a mim, aprendi que família não se trata de DNA. Se trata de quem está presente, quem escuta, quem coloca o esforço dia após dia. Com essa definição, Kevin tem sido mais um pai para mim do que meu pai biológico jamais foi. Na semana passada encontrei um antigo álbum de fotos no sótão. Havia fotos minhas, quando bebê, com papai me segurando. Ele sorria nessas fotos, me olhando com o que parecia amor. Mostrei o álbum para a mamãe, e ela me contou que papai estava empolgado quando nasci. Por um breve tempo, realmente tentou se envolver. Em algum momento, perdeu de vista o que importava. Decidi ficar com uma das fotos, não para me lembrar do que perdi,
mas para lembrar que as pessoas são complicadas. Papai tomou decisões terríveis e nos machucou profundamente, mas houve um tempo em que se importou. Isso não desculpa suas ações, mas me ajuda a entendê-lo um pouco melhor. Não sei se alguma vez ouvirei de papai novamente. Uma parte de mim espera que ele realmente esteja começando de novo e se tornando uma pessoa melhor. Outra parte espera que ele se mantenha longe de nós. E outra espera que receba seu karma por tudo que tentou. É um relacionamento complicado, mas um relacionamento que gosto de manter distante. De qualquer forma, fiz as pazes com sua ausência. Esta experiência me ensinou que às vezes a família que você escolhe é mais forte que a família com que você nasceu. Kevin escolheu ser meu pai quando meu pai biológico escolheu ir embora. E eu escolhi que ele fosse meu pai. Estas escolhas fizeram toda a diferença. Atualização 4 há pouco tempo, talvez uma semana. Descobri que meu pai está enfrentando acusações no Arizona por um esquema de pirâmide que criou. Convence a pessoas a investir em um projeto de desenvolvimento imobiliário. E depois, pagava com esse dinheiro a outro. Ele dizia que o dinheiro servia para pagar novo projeto, mas que obtinham rentabilidade graças aos projetos anteriores, para obter benefícios mais rápido, e não esperar que os novos projetos fossem finalizados. Essa era sua desculpa para pagar dividendos em tão pouco tempo, mas não havia projetos antigos nem novos. Meu pai levava os potenciais investidores para ver propriedades que ele não estava desenvolvendo. Acho que a profissão de Kevin o afetou mais do que eu pensava, porque ele procurou uma fraude relacionada à carreira dele, embora, pelo que sei, as fraudes imobiliárias sejam das mais comuns. Agora enfrenta acusações com penas que vão de alguns meses até 20 anos. Tudo dependerá do impacto de sua fraude e da quantidade de pessoas afetadas. Tenho lido jornais do Arizona, mas não há muita informação além de alguma breve menção. No entanto, Kevin tem perguntado a um antigo colega da universidade que mora lá, e diz que meu pai fraudou mais de 50 pessoas por quase 5 milhões de dólares. Ainda não sabemos quanto isso pode significar para meu pai em termos de pena de prisão, porque também não sabemos se durante o julgamento, que começará em breve, será possível demonstrar toda a extensão de sua fraude. Vou acompanhar o caso de perto agora que fiquei sabendo, e espero trazer notícias sobre sua condenação assim que acontecer. Edição: hoje começou o julgamento, e espera-se que dure um pouco mais de um mês. Atualização 5. Esta manhã foi a sentença do meu pai, e ele recebeu 4 anos e 8 meses de prisão, mais o confisco de todos os seus bens para devolver parte do dinheiro às pessoas fraudadas. Não pode optar por liberdade antecipada, a menos que encontre dentro da prisão uma forma de devolver todo o dinheiro, o que é impossível. Então esse é meu pai biológico, pagando por anos de fazer as coisas erradas, com sua família, com seu trabalho anterior e, agora com a fraude, que é o que finalmente lhe deu o que merecia. E quanto à minha verdadeira família, todos estamos bem. Eu na faculdade há um ano. Alguns dos meus irmãos terminaram ou estão terminando. James prestes a começar a sua. E nossos pais mais felizes que nunca.